Olá, tudo bem, amadinhos? Boa noite! Que saudade que eu tava de vocês. Sexta-feira nós não tivemos a nossa live porque eu fiquei sem internet da série Coisas que eu não consigo controlar, não é mesmo? E aí a gente acabou transferindo para amanhã a live da Maria, tá bom? Então fica tranquilo que como não rolou na sexta-feira, vai rolar amanhã, tá bom? E daqui a pouco a gente vai estar com o Sérgio Vitor, que é deputado estadual pelo Partido Novo, e a gente vai bater um papo sobre o enfrentamento da crise do Covid-19, né, gente? Então a gente vai ver, vamos falar um pouquinho de como é que tá as ações do governo em relação à saúde e à economia, principalmente aqui para nossa região, tá? E aí a gente vai bater um papo sobre isso. Então, quantas pessoas estão entrando, eu vou estar atualizando vocês com os números. Eu queria muito dar uma notícia super positiva, já que a pauta é de trazer boas notícias para vocês. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem aquela notícia que a gente quer, né? Que a situação melhorou, todos já estão curados e que as coisas vão voltar ao normal. Mas eu preciso atualizar vocês dos números do Covid no Brasil, tá? Então eu vou, enquanto o Sérgio ainda não entrou. Olá, tudo bem, Rosana? Vamos lá, gente. Hoje no Brasil nós temos 12.183 casos confirmados do coronavírus, com 564 mortes, tá? Esses dados foram confirmados e atualizados até as 17 horas de hoje, tá bom? Só no nosso estado de São Paulo, nós temos 304 mortes e estamos indo para 4.866 pessoas infectadas. É muita gente, né? Então, por isso é importante que a gente fique em casa. É importante que a gente realmente continue com isolamento social, para que a gente possa realmente achatar essa curva, que eu acho que essas 2 semanas são as principais semanas para que a gente possa diminuir os casos, né? E o mais importante, que a gente possa não deixar os hospitais cheios, né? Não deixar com que o SUS entre em colapso. Então a gente precisa pensar nisso, né? Não é porque a gente tá bem que a gente tem que sair pra rua. Eu sei que eu não quero entrar em política, eu não quero polarizar, né, a questão política da coisa, mas eu sei que o nosso presidente, ele de uma certa forma acaba não dando o exemplo que a gente precisa, que é de realmente ficar em casa. Não tá conseguindo se alinhar aí ele com o Ministério da Saúde, com o Ministro da Saúde dentro desse contexto. Então ele mesmo não tava fazendo com que as pessoas fossem às ruas. E não é o momento disso, né? Então a gente precisa ter bom senso nesse momento e seguir as recomendações dos profissionais de saúde, né? Porque eles estão na linha de frente, eles sabem o que eles estão falando, porque eles estão ali lidando com a situação todos os dias. Então a gente precisa dar credibilidade a eles. Então, por favor, fiquem em casa. Oi, Carla, tudo bem? Aguardando o deputado entrar na live pra gente chamar pra conversar. Eu tenho boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Vocês querem deixar alguma pergunta, alguma sugestão? Oi, Paula, tudo bem? Alguma pergunta, alguma sugestão? Daqui a pouco o deputado tá entrando e a gente vai bater um papo. Querem deixar perguntas? Por favor, deixem aqui nos comentários, tá bom? Deixa só eu dar uma olhadinha aqui pra ver se ele já entrou, apesar que falta 1 minuto ainda, eu que sou apressadinha, né, nossa tava marcada para as 22h22, agora que são 22h21, né, Cris apressadinha. Como vocês estão, lindas? A Carla, a Paula, todas mulheres empreendedoras de sucesso, como é que vocês estão? Eu espero que essa live possa ajudá-las, inclusive nós vamos conversar a respeito do pacote econômico que o governo federal está disponibilizando para os micros empreendedores, para os autônomos, para as pequenas e médias e também grandes empresas, né? Então vamos... Deixa eu só avisá-lo que nós já estamos no ar.
E aí, gente, vocês estão gostando da live da Cris? Já estamos indo para a terceira semana. Amanhã a gente vai estar com a Maria Olivier. Ela vai estar dando umas dicas bem bacanas pra gente de como a gente manter a energia da nossa casa bem elevada. Então eu acho que é uma coisa super bacana também pra gente que tá aí de quarentena, dentro de casa, junto com com a nossa luz e com a nossa sombra, né? Tentando equilibrar tudo isso de uma maneira positiva, porque é isso que a gente precisa fazer, é equilibrar tudo de uma forma super positiva. Ó, o deputado acabou de entrar. Vamos lá. Vamos ver. Aguardando. Só um minuto, deputada, eu vou te chamar. Olá. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Você me ouve bem? Tudo certo? Você está me ouvindo? Eu ouço bem, sim. Está me ouvindo bem? Boa noite. Você está me ouvindo? Tô. Fala novamente. Você me ouve bem? Ouço. Então, tá bom. Você está bem, deputado? Eu tô Você está ótimo. bem? Eu Vim falar com você. Eu ouvi dizer que você até... Ai, o senhor, eu posso chamar você de você? Eu ouvi dizer que você... Posso chamar de você? Deve. Eu ouvi dizer que você também estava com suspeita da Covid-19. Você está bem? Isso se confirmou? Tô bem. Não, então eu estava com suspeita desde, acho que 3 ou 4 domingos atrás. E aí acabei de receber um WhatsApp aqui dizendo que o teste deu negativo. Então demorou 20 dias aí para o teste. Graças a Deus. No WhatsApp eu vou receber formalmente amanhã, né? Então... Sim. Nossa, mas desde o dia 26 agora que você... Desde o dia 26 agora que você teve a confirmação dos exames, estão demorando mesmo, né? Tem aí 16 mil testes parados lá em atraso, né? Então, isso é uma das coisas que o Estado tem que resolver urgentemente. Ele já fechou uma rede de parcerias com laboratórios privados, né? E aí deve dar uma celeridade mais nesse processo, mas, de fato, a gente não consegue ter políticas mais assertivas com tão pouco teste ou com testes demorando tanto para sair o resultado, né? E a probabilidade de vir teste rápido para a maioria da população vai ficar... Ainda está muito distante disso, deputado? Muito baixa, eu acho, viu? O governo federal anunciou que comprou alguns milhões de testes aí, né? Os primeiros 500 mil já foram distribuídos, ia chegar a 106 mil para o estado de São Paulo, mas não acredito que vá ser suficiente, não. E esses testes mais rápidos aí estão dando bastante problema também. O melhor caminho vai ser via parceria com rede de laboratório mesmo. E aí vai demorar um pouquinho mais e é um pouco mais caro, né? Tá faltando insumo também. Tá. Vamos lá, deputado, vamos falar de números. Jornalista gosta de falar de números, né? Eu acabei de atualizar aqui os números da Covid, né, das pessoas infectadas pelo Brasil. Nós já somos 12.183 casos confirmados, 564 mortes, infelizmente, sendo que 304 mortes são aqui do estado de São Paulo, né? Então, a cidade de São Paulo em si está sendo o epicentro da pandemia aqui no Brasil. O governo estadual, ele disponibilizou para a nossa região alguns repasses, né? Através de emendas, de equipamentos, de leitos. Quais são essas cidades? Você consegue falar para a gente? Na verdade, não foi... são dois critérios diferentes, né? Tem as emendas impositivas que os deputados destinam, e aí eu não sei, não dá para saber todas que os deputados destinaram para cá. Eu, particularmente, destinei 100% das minhas emendas de saúde para o Vale. Então, eu garanto que vai ter 2.600.000 reais vindo para cá dentro desse mês, que o governo já prometeu pagar as emendas esse mês, né?
Ainda tem a deputada Letícia Aguiar, né? Tem alguns deputados que têm bastante parceria aqui no Vale, deve vir mais dinheiro, e que bom, né? Tem os deputados federais também que destinaram as verbas. Então, de emendas é uma coisa que os deputados destinam. Aí tem o processo de repasse de recursos, que aí é diferente, né? Que aí o governo cria critérios para fazer esses repasses. Então, o governo do estado, né? O federal tem outros critérios, mas o do estado separou por municípios com menos de 100 mil habitantes, de 100 mil a 300 mil, de 300 mil a 500 mil e acima de 500 mil. Você está me ouvindo bem? Sim. Tá baixo, né? Então são 4... Tá um pouquinho baixo. Se você puder aumentar um pouquinho. Tá, eu estou no celular aqui, então não sei. São 4 modalidades, né? Vamos dizer assim. 4 faixas de tamanho de município. E aí são 310 milhões de reais no total. Estou consultando aqui, né? Acima de 500 mil habitantes, eles receberam R$12 por pessoa, por habitante. Entre 300 e 500, R$10. 100 a 300, 8. E menos, acho que foi R$6. Não estou vendo aqui o valor exato. Mas então receberam proporcional à sua taxa de população e ao tamanho do desafio, né? Porque normalmente os municípios maiores recebem e atendem bastante gente dos municípios ao redor, né? Aqui são 8 cidades contempladas com as emendas? Não, então, todas elas se encaixam dentro de uma delas, né? Todas as cidades se encaixam numa dessas faixas. O que foram contempladas com emenda para equipamento, aí uma coisa específica, eles escolheram por unidade de atendimento, né? Seja ele hospital, seja ele algum lugar que atende regionalmente. Então foram 9 cidades, que é Taubaté, que tem o Hospital Municipal Universitário e o Hospital Regional, né? Regional. Então a gente tem 2 estruturas principais em Taubaté que atendem a região. E aí a gente espera que ele consiga reabrir. Vitor? Tá me ouvindo? Agora sim, parou em Taubaté, o regional, aí deu uma travada. Tá. E aí tem o Hospital São Lucas, que tem uma notícia forte de que foi vendido. A gente não viu nenhuma notícia oficial ainda. O proprietário confirmou que vendeu, mas não saiu nenhuma nota ainda de data de abertura. A gente está torcendo para que isso aconteça, porque seria excelente ter mais uma, né, mais um instrumento, mais uma entidade para atender. E aí o prefeito já anunciou que fechou uma parceria para contratar leitos lá. Essa, sem dúvida, seria a melhor opção para a gente. Então, Taubaté, Cruzeiro, Guará, Caçapava, Aparecida, Jambeiro, Cachoeira Paulista, Pinda e São José. E aí eles têm que mostrar um plano de trabalho, porque essas cidades são as principais cidades do Vale aí, né? E tem Caraguatatuba também, que não está aqui. É porque eles reabriram o hospital regional, né? Lá, eles anteciparam, né? Então eles vão atender o Covid lá também, então não tem mais essa alternativa. Então, sim, eles estão fazendo repasse de recursos diretos, eles estão fazendo repasse para plano de trabalho específico de sei lá, reorganização dos leitos, né, para equipamento, mas o dinheiro é finito, né, e tudo vai depender da nosso número de leitos. Ele sempre foi limitado, na nossa região especialmente, né, a gente sempre teve um problema grave de saúde. Então, vamos ver se isso vai ser suficiente. É claro que infraestrutura de saúde é uma coisa, leitos, né? Aí, nesse ponto, a gente ainda tem mão de obra, que a gente precisa garantir que a gente tenha médicos, enfermeiros, etc., o suficiente para atender. A gente tem que ter os EPIs, que é outro desafio, porque está faltando no mundo inteiro. A gente tem que ter os equipamentos, porque leito sem o respirador, sem o devido instrumento também não funciona, né? Não vai. Então, esse é um baita desafio e eu estou tentando atuar bastante em várias dessas frentes, né? Ajudando o Estado e os municípios aqui a conseguirem os EPIs, tentando falar com bastante amigo empresário para ver se eles conseguem mudar a sua linha de produção para fornecer os EPIs básicos, mas está sendo um desafio porque, sei lá, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, na verdade, está sofrendo com isso. A parte boa é que a gente sempre encontra boas alternativas, né? Tem bastante gente fazendo aquela máscara Face Shield lá com impressora 3D.
uma galera da Unital, da Univap, tem bastante grupo de apoio aí que está se organizando para arrecadar dinheiro para ajudar no combate à fome, né? Então, em São José tem o pessoal do São José Sem Fome, então um movimento incrível, já conseguiram levantar lá quase 40 mil reais. Aqui em Taubaté tem bastante iniciativa, a gente está tentando estruturar algumas para ajudar também, junto com o Fundo Social. Agora é hora de tirar as capas partidárias e políticas e fazer a nossa parte, né? Todo mundo juntar força aí, né? Porque vai ser preciso. E tem ótimas iniciativas, né? Então, em toda crise, tem oportunidades da gente se reinventar, da gente mostrar o nosso melhor lado também. Mas mais importante do que tudo isso para a gente prevenir bem feito é ficar em casa sempre que possível, né? Então, deputado, eu acho que hoje eu tive que sair para ir na farmácia e eu fiquei assustada com a quantidade de pessoas nas ruas. De verdade, assim. Até semana passada as pessoas estavam mais quietinhas dentro de casa. Eu acho que depois, assim, eu não quero polarizar, né? Depois que tá meio esse racha aí do presidente com o Ministério da Saúde, de uma certa forma induziu as pessoas a saírem na rua, né? Até agora à noite a gente estava com essa indecisão se o ministro ia permanecer ou não, mas eles, graças a Deus, eles conseguiram se entender lá e o ministro vai permanecer no cargo. Mas colocou a vida das pessoas meio que em risco, né? Porque pode sair, não pode? Pode sair do isolamento, que daí 50% da população tem que se infectar logo para depois colocar... Todo mundo já vai estar com anticorpos para ficar contra o Covid, enfim. E aí as pessoas não tão informadas acabaram saindo nas ruas, estão se colocando em perigo, colocando em perigo a vida das pessoas também. Tem algumas medidas... que eu vejo que o Dória, de uma certa forma, ele está sendo bem radical em relação a isso. Eu acho que agora ele também colocou até que vai começar a mostrar as pessoas que saírem do isolamento, né? Se está circulando na rua sem um motivo forte para isso. Como é que você vê essa questão? Não, cara, isso é uma baita decisão difícil, um baita dilema também, né? Estão tirando, é engraçado, né? Estão tirando presos da cadeia por risco de contaminação e estão prendendo gente em casa, estão prendendo gente que está na rua tentando vender seu ganha-pão, né? Então, é difícil lidar com isso, né? Assim, é importante entender que a gente está numa fase de isolamento e distanciamento social, né? E todo mundo usa a palavra lockdown, horizontal, lockdown vertical. A gente não entrou no lockdown ainda, que é bem mais rigoroso. A gente tem vários setores que ainda podem funcionar, que estão trabalhando, tem alguns, indústria, construção civil, ainda estão trabalhando normalmente e tudo bem, né? E restaurantes estão trabalhando com porta fechada, mas com delivery. Acho que eu já falei, na construção civil, então loja de material de construção pode funcionar. Oficina também pode trabalhar com horário marcado. Tem uma parte razoável ainda funcionando e uma parte, de fato, que são os serviços e o comércio que está sofrendo mais, né? É legítimo as pessoas que querem voltar a trabalhar, claro que é legítimo, né? Especialmente no Brasil, que grande parte da população não tem poupança, só 6% tem poupança. Grande parte das empresas não tem caixa para durar 30 dias, então vai ser um ataque duro na nossa economia aí. Mas a gente não tem saída viável, real, sem ser o isolamento, o distanciamento nesse momento, porque a gente não tem teste, a gente não tem infraestrutura de saúde adequada. Então, em tese, esse prazo aí que a gente ganhou, né, de quarentena aí, deveria ter acontecido as coisas muito mais rápidas, tanto para a infraestrutura de saúde, para conseguir EPI, para conseguir teste, para conseguir colocar os sistemas funcionando, né, harmonicamente, mas a gente não conseguiu, então eles prolongaram a quarentena. O governo tem que ser mais eficiente nas suas medidas para ajudar a economia. Isso é um grande entrave. A questão de eficiência do governo, eu sei que foge um pouco da sua alçada, porque você é estadual e não federal, mas as medidas econômicas ditadas pelo governo federal, em tese, assim, pode ser que vá funcionar,
Mas tá muito, ninguém sabe ainda exatamente como é que vai ser tudo isso, quando é que vai ser liberado, como as pessoas realmente vão ter acesso a isso. Porque na semana passada a gente fez até uma live com a Luana, e que ela é advogada, trabalhista e tal, e ela pegou os artigos e começou a estudar sobre isso. E ela disse que foi o seguinte, olha, Cris, muitas pessoas vão ficar de fora, porque nem todo mundo realmente paga o INSS, nem todo mundo tá com a empresa certinha, porque se a empresa não tiver corretamente, não tiver devendo imposto, tem uma série de restrições que nem todo mundo tá com a empresa redondinha, né? Nem todo ambulante tem o MEI, não é? Então, como é que vai ser para essas pessoas? Se realmente isso vai funcionar? A impressão que eu tenho é que eles querem dar uma solução rápida, mas fica jogando pro Ministério da Cidadania e tá meio que inglês para inglês ver. E se de fato isso vai realmente ajudar os empresários, os profissionais autônomos e os MEIs, né? Vai ser um baita desafio, né? Porque a gente também não tem chamar de cadastramento razoável da população, né? Sei lá, eu morei nos Estados Unidos 6 anos. Então eu lembro que quando tinha os pacotes de incentivo, que ia ter uma devolução de imposto, né? Eu estava lá durante a crise de 2009. E aí eu lembro que meus amigos, rapidamente, quando foi anunciado, eles receberam dinheiro na conta. Então, sei lá, o governo tinha um canal muito mais fácil e direto e mais tecnológico com a população também. Isso é outro desafio nosso, né? Que muita gente ainda não tem conta em banco aqui no Brasil, muita gente não tem... a gente tem RG, CPF, carteira de motorista, título de eleitor, sabe? A gente tem 1 zilhão de documentos diferentes também. Às vezes, quando você não tem a reservista, você não consegue tirar o passaporte, sei lá, sabe? Mas você tem que mostrar outro documento que você teve que mostrar a sua reservista. Assim, a gente é um país burocrático e ineficiente por natureza. E a gente espera que esse mesmo governo ineficiente e burocrático em tempos normais resolva rapidamente em tempos de crise, né? Então, esse é um grande risco. Só queria falar um pouco, eu vi uma mensagem do Leandro aqui, enquanto a gente estava falando de distanciamento. O Leandro Almeida falou, né, que a sensação da vontade de sair da galera que está se arriscando, enquanto não tiver caso próximo, talvez não tenha tanta preocupação. Um dos grandes desafios, até fiz uma live mais cedo para falar sobre isso, com o Matheus, né, que está voluntariado no call center da Prefeitura de Taubaté. Ele explicou, olha, o vírus pode ficar no nosso corpo sem sintoma nenhum por 14 dias, mais ou menos. Então, tudo que a gente está fazendo hoje, a gente só vai saber se deu certo ou não daqui a 15 dias. Então, se a gente está aqui hoje, é por causa de uma medida que a gente tomou há 14 dias atrás. O Matheus até entrou aí, vamos ver se... O Matheus, depois você fala se eu estou falando certinho. Aí, o grande risco é que você olha para a rua, parece que não está acontecendo nada, né? Parece que a gente está bloqueado em casa, mas que não tem perigo, não tem risco. E aí a gente começa a ter mais vontade de sair, a gente se preocupa menos. E esse é um dos desafios, né? A gente precisa entender, quem puder ficar em casa tem que ficar. Quando você for sair para o seu supermercado, né? São as medidas de higiene básicas aí, de lavar a mão com frequência, não pôr a mão na cara, no olho, na boca. Saiu agora uma nova norma de máscaras caseiras. Então, até o Matheus falou bem sobre isso mais cedo. Ela pode ajudar ou pode ser um grande risco. Ela mais protege os outros do que você. Então, se você tiver com sintomas, você usa e você evita de fazer com que você transmita o vírus para as pessoas. Mas se ela não for usada corretamente, ela até aumenta o seu risco, né? Porque você está com a máscara na cara e se você ficar coçando... né? Ninguém gosta de usar máscara, então você vai coçar a mão, você vai pôr a mão mais vezes na cara, se você tossir, ou se você tirar a máscara e depois pôr de volta, você pode ter pego, né, o vírus. Então, para quem quiser usar máscara, é uma boa ideia, desde que bem feito. Então, vale assistir todos os videozinhos aí do Ministério da Saúde para as melhores maneiras de se prevenir. Mas nada como, né, como lavar bem as mãos com frequência e evitar fazer com que ela chegue no rosto, e o distanciamento, isolamento social, né? E aí, assim, até desculpa, estou falando muito agora, mas eu vi alguns textos que viralizaram, e que eu acho até legal falar sobre isso, falando assim, o governo escolheu as pessoas que podem morrer, porque se é tão grave assim, devia deixar todo mundo em casa. Então, é uma medida menos drástica, né? Não é que o governo quer que
as pessoas da construção civil que estão trabalhando, as pessoas das áreas essenciais aí que estão trabalhando. Não é que a gente quer que eles se infectem, né? É que você faz põe uma régua para dizer o quanto de pessoa que pode manter a mobilidade, né? Então você está diminuindo o contágio do vírus. Não é que você está escolhendo quem vai morrer, quem vai ficar em casa, né? Obviamente que não tem nada a ver com isso. A gente pode, os serviços essenciais têm que continuar, né? Só existe esse lockdown fechado, que fecha a porta e polícia na rua, que ninguém pode sair na rua, se a gente chegar num ponto que extrapole todas as nossas possibilidades de fazer um bom atendimento. Não sei se vocês viram em Nova York aí, eles estão chegando num ponto extremo também, como passou umas regiões da Itália e da Espanha. Então, essas medidas hoje, elas são duras na economia sim, mas elas evitam que a gente chegue lá na frente nesse ponto, né? Até mesmo porque, né, toda pandemia, toda guerra, toda pandemia, não tem como, depois que ela passe, que não tenha problemas econômicos, né? Tenha recessão econômica. Não tem como a gente fugir disso. Você é empreendedor, você também é empresário, já é mordido pelo mosquitinho do empreendedorismo. Como que você vê isso em relação aos empreendedores? Mas aquele empreendedor pequeno que hoje está se encontrando com a porta fechada mesmo. Como é que o que você sugere para eles, assim? Qual é o conselho que você daria? Bom, primeiro respira, né? Em algum momento também eu ouvi na minha vida empreendedora que se o problema não tem solução, resolvido está, né? Vamos respirar e entender que uma parte a economia não vai voltar, nem se abrissem tudo, né? Não ia voltar como era antes, porque as pessoas estão com medo de sair de casa, estão com medo de gastar dinheiro porque não sabem se vão continuar empregadas. Então a economia ia ter um baque real e sério, né? E vamos procurar alternativas, né? Vamos tentar se reinventar para manter o faturamento. Dá para a gente fazer esse atendimento via delivery? Dá para a gente fazer esse atendimento online via WhatsApp, sei lá, loja de roupa, enfim. Dá para a gente fazer promoções, descontos, usar mais o Instagram, usar mais as redes sociais. E vamos procurar todas as medidas econômicas que o governo tem liberado para a gente garantir caixa na nossa empresa, né? Que é a grande parte o pilar principal do desafio dos empreendedores vai ser caixa para honrar seus compromissos. Então, sim, tem pacotes de estímulo, né? Empréstimo com juros subsidiado, tem linhas de apoio nessa. Claro que não vai resolver, né? Ainda é um empréstimo. E a gente está cobrando bastante para o governo adiar o pagamento de impostos. Eles estão mais reticentes, né? Mas o o Simples já foi adiado por 90 dias, né? Então é importante o empreendedor procurar tudo que ele tem à disposição para tomar uma decisão mais inteligente. Sim. Até mesmo porque não sai que nem um louco fazendo empréstimo aí que depois ele não vai conseguir honrar. E nem também achando que né, não, vou ter que fechar e não vai dar certo. Respira e vamos colocar tudo no papel para a gente tomar uma decisão inteligente e sem estar sob fortes emoções, né? A gente criou um boletim do empreendedor. Até vou deixar o convite para quem estiver assistindo. Manda uma mensagem no nosso direct aqui no Instagram. A gente criou um boletim do empreendedor onde a gente compilou todas essas medidas estaduais e federais com links de fácil acesso para a pessoa olhar e ver o que encaixa melhor para o perfil da empresa dela e tentar acessar, né? Não é garantido, obviamente, são os bancos do estado, tem algumas possibilidades de regras de flexibilização de contratação, de adiamento de imposto, está tudo lá compiladinho para a pessoa olhar com calma e tentar ver o que cabe para a empresa dela e ajudar ela a tomar uma decisão, se ela tenta arrumar um empréstimo, se ela pode repensar como lidar com seus funcionários, enfim, tá ali, tá tudo. E uma outra boa dica também, né? Liga para todos os seus fornecedores e tenta renegociar com eles, né? Aí já é mais o privado, né? Tem muita gente pedindo, passa uma lei para obrigar a diminuir o valor do aluguel, passa uma lei para obrigar a diminuir o valor de tal coisa. Isso eu já acho que não é legal, porque já é uma interferência ainda maior. Você resolve, entre aspas, um problema criando outro, né? Não vamos pensar em tabelar preço, não vamos pensar em fazer o que vários países tomaram medidas assim e começou a faltar
produto na prateleira e começou a faltar, melhor não fazer isso, né? Fala, Rodrigão, tudo bom? Então, a ideia é realmente ter bom senso. Eu acho que é chamar as pessoas, tanto o colaborador quanto o fornecedor, chamar para conversa, para negociar da melhor forma possível, dentro das condições que é possível. Eu gosto muito de E transparência, né? Até sou presidente da Frente Parlamentar pela Transparência nos Dados Públicos. E, enquanto empreendedor, também sempre fui transparente, né? Toda a minha equipe tinha comissão em cima de metas, seja de faturamento ou de parte em resultados. Então, todo mundo, né? Todos os seus colaboradores, tenho certeza que sabem que sua empresa vai passar por momentos difíceis, né? Então, senta, negocia, conversa. Até falei com um amigo hoje mais cedo que ele falou que chamou o time para conversar, combinou reduzir salário e reduzir a carga horária. Todo mundo vai, né, nesse momento, todo mundo está entendendo a situação, todo mundo está vendo a sua empresa perder contrato, a sua empresa não conseguir vender. Então, para quem é empreendedor e para quem é colaborador também, entendo a situação, né? Às vezes é melhor a gente manter o salário parcial do que perder o emprego. como é que você viu essa norma aí? Dentro dos pacotes está a questão da redução de jornada e salário até 70% para os E aí, trabalhadores. mas aí o governo contribui com uma parte também, né? Sim. Então, veja bem, de novo, né? Vai de caso a caso, né? Tem bastante empreendedor tranqueira, assim como tem bastante, né, CLTista tranqueira, assim como tem bastante político tranqueira, muitos, né? Assim como tem A bastante gente precisa gente, separar o joio do trigo agora, né? assim como tem bastante gente da igreja tranqueira, independente qual é a igreja. Então, tem gente boa e gente ruim em todos os lugares. Eu Sim. vejo com bons olhos essas regras, porque, na minha visão, eu acho que tem mais gente boa do que gente ruim. Então, Graças a Deus. eu acredito que, assim, na média, o cara não vai querer ferrar o funcionário porque ele pode. Se ele fizer isso, ele não tem uma empresa boa. E se o seu patrão é assim, eu recomendo que você também Mude de procure empresa. trabalhar. Né? Porque a empresa é feita, toda empresa é feita de pessoas, né? Você só cresce sua empresa se você tiver uma equipe motivada, contente, que sabe o que está fazendo, está satisfeito com o ambiente de trabalho. Então, se o cara quiser ferrar o funcionário só porque ele pode, ele vai ferrar a empresa dele também a longo prazo, porque ele vai ter uma equipe totalmente desmotivada. Agora, se ele realmente precisar fazer isso para poder manter a empresa viva, eu acho que ele tem que fazer, né? Eu acho que eu vejo com bons olhos. Quando eu tinha 5 escolas, né? Eu vendi aí, até em 2017 eu tinha vendido, não tem nada a ver com política, né? Vendi por boas oportunidades. E eu tinha quase 100 funcionários. Se eu tivesse na escola, com as escolas, hoje, eu ia obrigatoriamente ter que fazer isso. Porque a folha de pagamento era meu maior gasto, eram escolas, né? Então, nesse momento, eu imagino que meus colegas que continuam, né, franqueados das escolas devam estar sofrendo uma crise absurda com inadimplência. São dois problemas, né? Você não deve estar vendendo nada e deve estar sofrendo muito com inadimplência. E esse numa escola, esse é o critério principal de faltar dinheiro, né? Não fechar no azul mais. Então, eu teria que reduzir o salário da turma, né? Ao mesmo tempo, eu tinha muito professor que era ourista, que ele só ganhava se ele trabalhava. Então, com eles, eu provavelmente ia tentar dar uma ajuda de custo para mantê-los para não zerar o salário deles, né? Eu ia tentar fazer algum acordo, falar, olha, eu consigo pagar essa uma ajuda de custo, eles não estão vindo trabalhar, mas eu vou manter esse tipo de ajuda para você conseguir pagar suas contas, né? Ou conseguir comprar o básico aí. Então, putz, é caso a caso, né? Não vai ser na canetada. Eu acho que para o empreendedor vai ser um belo teste. Eu sinto a dor de vocês aí, pode ter certeza disso. Nunca passei por uma crise dessa, né? Não é difícil até dizer, mas Nós nunca imaginávamos que nós iríamos passar por uma pandemia, né? É uma coisa meio que até até porque então eu surreal. estava tão confiante que esse ano seria um ano que o Brasil ia decolar de fato, mas vamos embora, assim que isso deixa a gente mais forte e deixa a gente sair melhor de uma dessa, né?
Eu também acredito nisso, viu, deputado? Eu também acredito que nós vamos sair de tudo isso seres humanos melhores, empreendedores melhores. Eu acho que não é por acaso que a gente está dentro de casa, que a gente tem que se recolher e ficar dentro de casa, para a gente realmente pensar de como a gente vai querer levar a nossa vida, de como é que a gente vai querer que a nossa economia funcione realmente, né? Porque eu tenho comigo que a nossa economia não vai ser a mesma mais. Eu acho, não estou falando pelo lado Com negativo, eu estou falando certeza. pelo lado positivo. É, não tem como, eu acho que foi uma coisa que foi quebrada e a gente vai ter que ressurgir aí com uma nova economia, talvez um novo modelo, mas a gente vai ter que se repensar e se reinventar no meio de tudo isso. Voltando a falar da saúde, você acha que a nossa região hoje ela está preparada para poder enfrentar os números de casos, que se a gente não fazer esse isolamento, com certeza vai aumentar? E os hospitais daqui estão preparados para receber tanta gente assim? Não, em lugar nenhum do Brasil está, né? Em quase nenhum lugar do mundo também. É que alguns países conseguem resolver mais facilmente esse desafio, né? Mas agora a gente, você vê que, olha para você ver como demorou, né? A gente está 14 dias numa quarentena e só agora vai começar a sair os recursos. Aí até a prefeitura contratar, conseguir reorganizar, vai demorar mais uns 15 dias aí. Então, essa falta de sincronia aí atrapalha também, né? Mas a gente está se preparando. Se a gente não fizesse qualquer medida de isolamento, a gente já está, provavelmente agora ou durante essa semana, a gente já está estourando de casos aí, né? Mas eu acho que a gente está O se Júlio, preparando. Eu acho que, assim, tem que pensar que o governo também não tem tanto recurso assim, né? Mas vai ter que dar um jeito. As cidades estão se estruturando. Vamos ver. Estou torcendo para que seja suficiente, né? É difícil porque ninguém tem esse número, né? Você põe no modelo estatístico, a gente tem um cientista de dados no gabinete, você põe lá no modelo estatístico, põe as suas premissas e, e aí você chuta não, né? Você tenta calcular ou estimar quando que a gente vai chegar no nosso número de casos com a nossa capacidade de leitos, né? Tudo baseado em algumas premissas que podem estar totalmente erradas. Isso você falar isso. Eu acho que nem assim, eu acho que hoje a gente tem 5, 6, já passou, rodou bastante gente assistindo aí hoje. O que a gente tem que pensar é o seguinte: caramba, como que a gente deixou chegar nessa situação? Como que a gente deixa o governo gastar tanto do nosso dinheiro com coisa errada, com privilégio, com estádio de futebol, e aí quando chega um desafio a gente não tem estrutura razoável para nos atender, sabe? A gente tem que começar a se indignar mais com como o nosso dinheiro é tratado, porque é nessa hora que chega uma crise, que a gente perde o emprego, que tem que fechar a empresa, e a gente não tem de onde tirar e fica dependendo do governo para resolver o nosso problema. por falar nisso, você fez uma destinação do fundo partidário para o combate do Covid. Tá em andamento, né? Eu acho que foi para o TSE. Você tem algum retorno desse pedido? Então, a gente tentou levar para o plenário, né, a Câmara Federal, eu sou deputado estadual, né, então os 8 deputados federais do Novo tentaram colocar no... Foi votado na sexta-feira uma PEC de guerra ao Covid lá. Então, eles tentaram colocar várias medidas nessa PEC para ajudar no combate ao Covid. Aí o Novo falou, olha, uma das medidas deveria ser colocar o dinheiro de fundo partidário, fundo eleitoral, que é o dinheiro que vai para político partido se manter e para político fazer campanha, 3 bilhões quase, para a saúde. E aí nem deixaram votar. O Rodrigo Maia simplesmente tirou da pauta e não foi para plenário. Então é como se não tivesse existido. E aí agora Não foi nem votado, então. não, já foi votado. A PEC já foi aprovada e não deixaram a gente incluir nem para votar sim ou não. Ninguém teve coragem de botar o dedinho para o não, tiraram da pauta. E aí o Novo recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral. Os técnicos da casa estão dizendo que não pode, mas aí tem um outro ministro ali que está querendo levar para o plenário para o pessoal votar.
Então ainda tem uma chance, mas bem baixa. E o Novo está falando, olha, se você, partido X, quer usar seu dinheiro, usa. Eu quero o direito de doar o que eu não uso, porque eu acho um tapa na cara do cidadão pegar o dinheiro do seu imposto, especialmente numa crise como essa, para bancar meu aluguel, para bancar o partido, para bancar dirigente partidário que recebe uma grana violenta, ou para bancar meus candidatos e fazer uma campanha. É isso, então, sabe, eu só quero doar o nosso. Em vez de 3 bilhões, deixa a gente doar os 30 que a gente tem na conta, porque a gente tem que receber, né? Se a gente não receber, o dinheiro é redistribuído entre os partidos. A gente fala que a gente é bonzinho, mas também não é burro, né? Pois é. Pega o dinheiro, presta a conta, tá numa conta no banco lá, acho que na conta do Banco do Brasil, todo mês para os filiados tem lá a prestação de contas e a gente está querendo devolver desde sempre e não conseguiu ainda. Difícil, né, deputado? Isso que a gente precisa pensar antes da gente eleger, escolher as pessoas que estão lá nos representando. A minha sugestão é simples, né? O primeiro linha de corte tem que ser: essa pessoa usa dinheiro público para fazer campanha? O partido dela usa? Sim, então não vota nela. Eu sou suspeito para falar porque o Novo é o único partido que não usa e os candidatos todos assumem compromisso de não usar, né? Mas a gente tem que fazer algum tipo de pressão, a não ser que você concorde com isso, aí tudo bem. Aí, né? Se você concordar que se usa dinheiro público para fazer campanha, aí, se isso não é um critério para você, beleza. E em relação à campanha, talvez nem tenha esse ano, né? Por conta de tudo isso. Acho bem difícil mudarem, viu? A não ser que a gente realmente entre numa condição na pior imaginada, entendeu? Eu acho que a gente vai bater um pico e vai se tranquilizar as coisas em algum momento em breve. Sei lá, mas eu acho que vai ter as eleições esse ano. Hein? Talvez prorroguem para dezembro. Tem eleição esse ano. Alguns ministros do Supremo já falaram, né, que deve ser mantidas. Mas só outra coisa que eu aprendi, né? Em tempos de pandemia, o que você fala de manhã pode não estar valendo para a noite e não significa que você está errado em mudar de opinião. Sim, sim. O cenário muda com frequência mesmo e a gente espera o melhor, né? A gente está tomando medidas duras aí. Eu digo assim, governos, né? Não eu, mas os governos têm tomado medidas duras, mas para tentar minimizar o dano. Deixa eu te fazer a última pergunta, deputado. Em relação até mesmo das compras de materiais para os profissionais de saúde, né? A gente viu uma reportagem falando das caixas de máscaras, que antes estava valendo em torno de R$7,50. Até o Júlio que colocou agora. E depois, agora com a Covid, uma caixa foi para R$170. Como é que tem alguém controlando isso? Tem alguém vendo essa situação das pessoas, dos empresários até mesmo, colocarem preços abusivos para poder estar comprando? Como é que o Estado está se posicionando em relação a isso? Isso aí eles colocaram um PROCON em cima, né? Você pode fazer a denúncia no PROCON se você quiser. E esse, né, de sair de 7,50 para 170 não tinha visto ainda, mas o que eu falei... E foi compra pública. Era para os hospitais. Eu falei com vários secretários aí de saúde, eles falaram que eles ligaram para vários fornecedores. Quando você faz um contrato de licitação, você coloca uma margem de negociação de preço que pode subir ou não. E se a empresa se comprometer em vender aquilo lá para você naquele preço e não vender, ela tem que pagar uma multa. Então, algumas empresas responderam para o pessoal: olha, pode cobrar multa aí, que está valendo a pena aumentar muito o preço e vender para outro, porque esse que é um desafio, né? Como é que a gente não se preparou para entender a demanda dos EPIs, né? Porque a crise aconteceu na China há um bom tempo. Esse é o problema também dos governos mais ineficientes, né? A gente já sabia que os problemas estavam vindo. A falta de planejamento já, né? Poxa, você está vendo que está faltando EPIs fora do país, começa já a pensar nisso aqui. Então, isso é um desafio. Falando que isso é venda para o governo. Então, tem dois lados, né? Tem o lado do empresário não querer cumprir o seu combinado com o governo numa licitação já feita e preferir pagar multa para vender para um hospital, para vender para outra pessoa.
E tem a possibilidade de corrupção também, né? E tem que olhar caso a caso aí. Infelizmente, no nosso país é o que mais ocorre. Aí tem que olhar caso a caso, né? Nesse momento de calamidade, eu até votei a favor, né? Decretar estado de calamidade do estado e dos municípios, a gente votou a favor, porque se você tiver que fazer uma licitação para comprar alguma coisa em momento de crise, você não, quando você chegar sua compra, já morreu todo mundo. Então, o estado de calamidade faz com que os prefeitos e o governo tenham mais flexibilidade e mais agilidade para fazer compras e para tomar decisão. Por outro lado, ele abre margem para a corrupção, e isso é um desafio que daí o Tribunal de Contas, o Ministério Público, os deputados, que o papel é fiscalizar, né, tem que ficar em cima. Perfeito. Deputada, quero agradecer a sua presença aqui, por você ter se disponibilizado, estar conversando com a gente, estar esclarecendo um pouco, né, já que você é da nossa região, de estar esclarecendo como é que está realmente a situação dentro do governo, quais são as medidas, as ações, e de estar compartilhando com a gente a sua experiência, o seu trabalho dentro da Assembleia. Eu queria que você deixasse um recado para todo mundo que está nos assistindo, de passar de uma forma tranquila, tentar pelo menos, né? Passar de uma forma tranquila tudo isso que a gente está passando, né? Legal, bom, eu que agradeço. Vou tentar resumir um pouco das nossas atividades aqui, né? Até o mandato a gente dividiu em 3 principais pilares aqui, né? Um é garantir informação correta e oficial. Então, pessoal, muito dos nossos desesperos, das nossas ansiedade, vem de ficar vendo notícia e muitas delas são falsas. Então, desliga um pouco das notícias e procure as fontes oficiais, né? A minha equipe inteira está focada em fazer filtros dessas notícias, então tudo que a gente posta é baseado em dados com fontes seguras. Procurem os canais oficiais e se você sentir que a gente pode ser uma boa fonte também, olha lá que a gente está fazendo um trabalho muito rigoroso para filtrar informações que cheguem em vocês, mas esqueçam esses vídeos de corrente, essas mensagens mirabolantes aí do WhatsApp, porque realmente isso tira a gente tira sono, né? A gente não se acalmem, respiram e procurem fontes oficiais aí para vocês ficarem mais confortáveis. Esse é um problema gravíssimo, né? Sem precedentes aí, pelo menos na geração nas nossas gerações aí dos vivos, né? Acho que ninguém deve ter passado por isso. Passamos por outros vírus, mas esse tem algumas particularidades, né? De um altíssimo contágio. Então, ele em pouco tempo, com muita facilidade, ele pode contagiar muita gente, infectar muita gente. Ele não tem uma letalidade alta, é verdade, mas o problema é que ele passa tão rápido que se uma porcentagem pequenininha das pessoas precisarem ir para o hospital, já não vai ter leito, né? Então, esse é o grande desafio. O problema dele é que ele estrangula nosso sistema de saúde. Então, uma das nossas medidas bem rigorosas do mandato está sendo para salvar vidas, né? Então, a gente está brigando muito para garantir que a gente tem infraestrutura, os EPIs, tudo isso que a gente já falou um pouco. E aí, quem quiser colaborar, doar, por favor, nos ajudem. E o outro é para salvar vidas. Então, tem o lado de medidas econômicas, que essa é uma parte importante, né? Para garantir que o Estado cumpra o seu papel aí agora, nesse momento difícil, e faça com que todas as medidas anunciadas cheguem na ponta, porque senão não adianta nada, né? Não adianta o governo falar um monte de coisa bonita na televisão e o empréstimo ou esse auxílio não chegar na conta ou na mão de quem mais precisa. E a gente fez um e-book, até se você quiser receber, manda o seu WhatsApp para a gente, no direct aí que a gente manda para você. E a gente está à disposição. Aí, para o empreendedor, eu fico pensando, né? Se eu tivesse com as minhas empresas ainda, o que eu ia querer de ajuda, né? Poxa, eu ia querer alguém que tá por dentro de todas essas notícias aí, que me falasse as alternativas. Então, contem com a gente aí, manda mensagem no Instagram, meu celular, muita gente tem, né? Eu recebo mensagem de um monte de gente no meu WhatsApp pessoal. Claro que eu não vou conseguir responder com tanta facilidade, mas manda mensagem nas redes sociais que a gente vai tentar te ajudar de alguma forma a ver desses caminhos. O Sebrae também é um parceiraço do empreendedor, vale a pena seguir a página deles, que eles estão anunciando várias dicas e vários métodos de se manter bem nessa crise aí. Acho que é isso. Respirem, fiquem em casa sempre que possível. O Dr. Elton acho que pode me ajudar melhor aí, que o cara é fera lá de São José. Mas fiquem em casa sempre que possível.
Só saiam se realmente precisarem. Se você estiver nas áreas essenciais, não tem problema você sair de casa, porque você precisa trabalhar também, especialmente para manter o fluxo de alimento, né, de produtos essenciais. Se proteja, lave as mãos, faça tudo que você já está cansado de ouvir. É isso, sigam as regrinhas aí bem feitinhas, porque vale a pena, no final do dia, que a gente passe juntos por isso logo, né? É isso, deputado. Gratidão, viu? Obrigada mesmo por você participar. Eu espero estar com você outras vezes e que pra gente dê boas notícias aqui para as pessoas. Agradeço o convite aí. Obrigado. Obrigada. Um abraço pro Julião aí, que tá firme nos comentários aí. Sim. Tudo de bom. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais uma live da Cris. Iniciamos hoje com o deputado. E amanhã a gente vai estar aqui com a terapeuta quântica, Maria Olivier. E a gente vai falar de um papo um pouquinho mais leve, mais tranquilo. Nós vamos conversar como a gente pode deixar o nosso lar mais harmonioso, com as energias mais elevadas, para que a gente possa passar por essa quarentena de uma forma mais suave. Tá bom? Te espero lá. Ah, e um recadinho importante. Essa live vai ficar gravada no meu Facebook e daqui a pouquinho a gente vai estar postando no site do Jornal Correio da Cidade, tá bom? Beijo de luz para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.